Boa noite a todos vocês. Nós vamos trazer uma mensagem hoje para vocês, vou trazer uma mensagem hoje para vocês, sobre 5 pilares do empreendedorismo para o século 21. 5 coisas que não podem faltar um olhar seu, neste momento, para que a tua empresa vá bem, para que a tua vida vá bem. Ele mistura um pouco de vida pessoal, porque o empreendedor faz isso. Eu estava conversando com um amigo, acho que é esse o indicador que o Rogério, meu amigo, me disse esses dias, que muito mais da metade das empresas alemãs são familiares. Eu não sei como é que é o perfil da sua empresa, né? Mas se criticava muito, não, tem que profissionalizar tudo. Mas quem sustenta ainda a economia, ainda é muita empresa familiar. A empresa onde tem aqueles erros de gestão, de vez em quando o cara mistura o caixa. Eu lembro que eu peguei uma vez o caixa da minha escola, estava lá, minha esposa tinha Arezzo. Como ela gastava na Arezzo, gente? A mulher era uma centopeia, tinha lá a conta misturada de sapato no meio da empresa, não é? Isso não é bom, não é bom. Mas a empresa familiar ainda continua sustentando muito da economia desse país. Eu vou falar de algo, é lógico que com um aspecto bem profissional hoje, mas se você é empresário dono de uma empresa que tem esse contexto familiar, não se envergonhe, não acontece nas melhores famílias. Nós sustentamos a economia, somos carro-chefe da economia nesse país, as pequenas, médias empresas com contexto familiar. Bom, Fórum Econômico Mundial, não sei se você acompanha, algo que você deve ler sempre, de 5 em 5 anos, ele costuma soltar um relatório apontando quais são as ferramentas principais para as empresas, para você como pessoa, gestor. Opa, obrigado. Você é gestor das empresas. E essa palestra tem um pouquinho disso, um pouquinho dessa leitura do Fórum Econômico Mundial. Eu acho ele muito precioso para a gente não deixar de citá-lo aqui, algo importante mesmo para nortear. Tem muita informação boa no Fórum Econômico Mundial. Empreendedor é um cara meio louco. Deixa eu dizer você, o empreendedor é um cara louco. Quem é empresário aqui? Profissional? Isso é meio louco. O Brasil não é para amadores, não é para criança. Empreender no Brasil é insano. Carga tributária complexa, eles aumentam o IOF a hora que eles querem, não é? Eles fazem da regra a não regra. O tempo todo a gente tem uma CLT complexa, então é hostil. Então exige que você pense em se profissionalizar o máximo possível para minimizar os efeitos desse mercado que é hostil ao empreendedorismo no Brasil. Tá? Mas o empresário é louco. Eu vou contar aqui para vocês algo muito pessoal, mas eu quero contar para vocês um pouquinho, porque paixão é o que não pode faltar para o empresário. A paixão é o que move o mundo. Paixão é loucura. Eu vou contar para vocês como é que eu pedi a minha esposa em casamento lá atrás. Eu vou falar de paixão. Gente, eu falei, eu vou pedir essa mulher em casamento. Tinha 3 meses de namoro. 3 meses. 3 meses de namoro. Falei, vou pedir essa mulher em casamento. E aí eu tinha um expediente, eu era militar na época, eu era tenente na época, e na sexta-feira não ia ter expediente. A gente tinha tido uma formatura durante a semana. Não sei se você conhece o contexto militar, aquela formatura de apresentação militar, a gente tinha tido e na sexta-feira não tinha expediente. Então eu falei, vamos almoçar amanhã. Amanhã vamos almoçar. Ela falou, vamos. E eu falei, vamos, bora. Escolhi um lugar bem legal. Passei então no recém-inaugurado Shopping Colinas. Tinha acabado de inaugurar, foi dia 30 em 97 o Shopping Colinas. E eu passei lá no Shopping Colinas e falei, vou pedir essa mulher em casamento aqui. Passei num lugar para comprar um anel, uma aliança. Entrei lá no lugar, não tinha dinheiro para comprar aliança. A pessoa começou a apresentar as alianças, falei, lascou. Falei, tem aliança de compromisso, algo mais baratinho aí, algo que vinha no Kinder Ovo, alguma coisa assim, que é o que o meu bolso dava. E consegui lá uma aliança garimpando, a pior que tinha lá, porque era o que dava no orçamento. Mesmo como tenente, eu tinha estudado odontologia, estava com dívida do crédito educativo, na época tinha uma coisa que chamava crédito educativo, e eu pagava, né? Tinha gente que deu calote, eu pagava. Então tinha crédito educativo, eu tinha comprado um apartamento, então estava com dívida, eu estava atolado, não tinha muito, mas falei, vamos lá. E fui no shopping, comprei isso, passei num lugar lá do shopping para falar assim, tem uma música que ela gosta, a hora que eu vou pedir ela em casamento, você toca ela para mim? A pessoa falou, não, de jeito nenhum. Falei, nossa, hostil, né? O cara foi gentil comigo pra caramba. E eu insisti, ele foi embora, não consegui. Aí logo depois que ele saiu, entrou uma mulher no lugar, pastor. E entrou uma mulher, eu falei assim,
então eu vou pedir minha namorada em casamento, você não pode botar... mulher é outro nível, né, gente? Mulher é outro patamar, né? Ela já sensibilizou com a situação. Falou, que lindo. Eu falei, ótimo, tá lindo. Tá aqui o CD. Não tinha pendrive, gente, por favor. Spotify, esquece. 97, a terra era disforme e vazia. Aí, combinei com a pessoa, falei, a hora que eu estiver na escada rolante, eu faço um sinal para o rapaz manda o rádio para você, você solta a música. E eu vou pedir ela naquele intervalo da escada rolante. Saímos, almoçamos, tá lá, chegou no shopping, falei com o cara, na escada rolante, na beira da escada rolante, a barriga gelada, tremendo. Ele falou. E eu fui, entrei na escada rolante. Ajoelhei, abri a aliança, pedi ele em casamento. É lógico que a música não tocou, miserável. É lógico que não tocou. Mas eu pedi ele em casamento. E eu estou falando, mas eu fico falando, o que é que me moveu a fazer isso? Loucura. E por causa dessa loucura vieram 2 filhos, por causa dessa loucura saiu uma empresa. A loucura mexe com o mundo, essa paixão mexe. E empreendedor tem que ser apaixonado. Se você perdeu a paixão pela sua empresa, você perdeu a essência. Deixa eu dizer de novo a você, você perdeu a essência. Se você não é capaz mais de fazer alguma loucura para a tua empresa, você perdeu essencialmente o amor por ela. E isso é fundamental, esse primeiro ponto talvez assim, que não está nem nos pontos dos tópicos, é fundamental que a gente fale. Cadê aquele cara arrojado? Jeff Bezos disse que no mundo, Jeff Bezos é o presidente, é o dono, o CEO da Amazon, disse o seguinte, que no mundo só tem 2 dias, o dia 1 e o dia 2. O dia 1 é quando você abre a empresa, você é capaz de fazer tudo. Lembra do primeiro dia quando você abriu? Você é faxineiro, você é porteiro, você é atendente, você é professor na escola, não é, Michele? Primeiro dia você fez tudo. Você bate escanteio e vai para a área para cabecear. E engraçado que vai passando o tempo, a gente fica muito estratificado, cria camadas, cria cadeias burocráticas e perde isso. Perde essa paixão pela empresa. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você, apaixone-se pelo que Deus deu na sua mão. Apaixone-se pela sua empresa de novo. Tenha um caso de amor com ela a ponto de fazer alguma loucura. Não se faz nada novo sem correr risco. Absolutamente nada. Você vai cair na mesmice. Sua empresa não merece isso. Ela não merece esse dono. Quando você perceber que está assim, está na hora de você fazer a transição. Passa. Você ficou velho lá. O Walter Longo disse algo que eu acho maravilhoso. Diz assim, o grande segredo da vida é morrer jovem o mais tarde possível. Mantenha esse coração jovem, juvenil de quem está lá como se fosse o primeiro dia, mesmo depois de todos os anos e mesmo depois de tudo que a gente apanha como empresário. Tudo bem até aí? Estou fazendo uma pequena introdução aqui. O Erasmo de Roterdã escreveu um livro maravilhoso, chama Elogio à Loucura. Vale a pena ler, fininho, um livro. E ele fala que é essa loucura que move o mundo. Jesus Cristo. É loucura o que ele veio pregar, é loucura para os homens. Não é normal você falar que você tem que andar outra milha, entregar a túnica, dar a cara para bater de novo, dar a César o que é de César. Era uma quebra de conjuntura, é uma quebra, parece loucura para o momento. Vivemos dias instáveis, não só pela crise que a pandemia trouxe, mas também pela velocidade que as coisas surgem e desaparecem no século 21. Nada é muito estável, as coisas são muito fluídas, as coisas são muito líquidas. Nessa geração, nada é muito consistente. A gente vive de uma geração agora que tem um oceano de conhecimento, mas um palmo de profundidade. Tecnicamente, as pessoas estão mal também. E empreender nesse novo tempo exige muito dinamismo, exige muita dinâmica, exige muita mudança de mente. Maquiavel disse que a coisa... No Príncipe de Maquiavel, um livro que também vale a pena ler, nada tão atual, se você olhar a política brasileira, você vai se identificar com o Príncipe de Maquiavel. Ele diz que nada é mais difícil do que a mudança de mentalidade. Ele diz que a coisa mais difícil que um ser humano enfrenta é mudar a sua mente. É o campo da batalha da mente, de uma escritora chamada Joyce Meyer. Quem não acompanha o tempo que está, olhando para o tempo que virá, não sobreviverá. Vou falar de novo. Quem não acompanha o tempo que está, olhando o tempo que virá, não vai sobreviver. Você tem que olhar para frente e para o futuro. O CEO da Blockbuster, pode botar essas próximas imagens aí? CEO da Blockbuster, quem conheceu o Blockbuster aqui? Locadora de VHS, alguém conheceu? Seu desembarque está próximo, logo logo o senhor chama a gente, porque tinha um negócio chamado locadora de fita cassete, não era nem DVD no comecinho, era VHS, cara, a terra era dura. Mas ele disse em 2006, já com 10 anos de internet, de que a internet não ia substituir o negócio dele. Ele era para ser o dono do Netflix, do Amazon Prime, da Disney+, sei lá, qualquer
streaming de internet que você vai... Ele era para ser o dono, a Blockbuster era um monstro no mundo. Ele não acreditou, ele não olhou para o futuro, ele desdenhou do futuro. Ali do lado tem uma outra coisa que tinha na nossa cidade, chamada Kodak. Hoje em dia você tem que explicar o que é Kodak para o pessoal, que ele até caiu, está tão fora que nem sabe mais o que era Kodak. Ele também disse, o presidente da Kodak demorou para entender a mudança, não acreditou que a máquina digital, ele disse que as pessoas gostavam do cheiro do filme. Olha o cara. Ele acreditou nisso mesmo, ele tem uma declaração dele dizendo assim, as pessoas gostam do cheiro da revelação, o cheiro da fotografia. Queria que ele fizesse essa declaração hoje. As pessoas têm 15, 20 mil fotos no celular, não sabem nem por que tem. E também, o caso muito famoso também, é o da Motorola. Motorola era para ser a Apple e o Samsung da nossa época. Quando iniciou o telefone, a gente andava com um tijolo aqui na cintura. Era uma arma. Se eu viesse te roubar, você jogasse na cabeça de alguém, você matava alguém com aquele negócio. Desse tamanho, o telefone, era a Motorola que iniciou. E a Motorola investiu num projeto chamado Iridium, virou até caso de insucesso no mundo inteiro. Tem um livro que chama Organizações Exponenciais, vale a pena você ler esse livro sobre organizações exponenciais. Ele começa lá, o momento Iridium. Aí ela acreditou que o telefone dela ia ter que ter uma antena e tudo ia ser via satélite, está vendo? Tudo ia ser com essa antena de satélite. Ih, entrou pelo frio, entrou pelo cano. Quase quebrou a Motorola. Ela sobreviveu fazendo, hoje já é segunda linha. Ninguém acha que o Motorola é o telefone top, o que a Apple e a Samsung tomaram o mercado, concorda? Elas tomaram o mercado. Tem telefones bons da Motorola, mas ela não consegue mais se posicionar como uma grande marca. Porque não olharam para frente. A geração X, da qual eu faço parte, ela é muito boa tecnicamente. A gente estudava muito profundo, era mais profundo que o estudo atual. Mas ela era muito cartesiana, muito técnica. O plano era traçar uma carreira linear. Eu começava numa empresa como trainee e me aposentava nela com um relógio de ouro depois de 40 anos prestados na mesma empresa. Era o que se sonhava. Eu acabei de falar ali para o pastor Aguinaldo que eu sonhava em ser caixa do Banco do Brasil. Eu achava lindo eu ir lá, o cara ter que ficar apertando as teclas, puxar aquele negocinho, correr o papel, fazer conta. Quem pegou isso? Não levanta a mão não, fica chato. Então, mas o cenário hoje é diferente quando a gente fala dessa geração Y, que é a geração que me sucede. E essa Z que chega no mercado agora, de 20, 25 anos de idade no máximo, essa geração já vem um mercado diferente, onde tecnicamente muita coisa a máquina substituiu. Onde ele precisa mesmo é ser criativo. Onde ele precisa, e a gente que está mais velho tem que entrar nesse mundo. Porque já não dá mais para viver com a cabeça do meu. Tem gente acreditando que o que ele fez em 1980 pode dar certo hoje, não dá. Mudou-se os tempos, mudou-se as estações, nós vivemos numa era de mudança. E numa mudança de era, é completamente diferente o que vivemos hoje. Para os mais velhos, para você ter ideia, tem gente acreditando que a máquina está substituindo o homem. Se você fala para um cara da idade do meu filho, da minha filha, eles falam, não, 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 a gente está falando de inteligência aumentada. É o homem sendo ajudado pela máquina para aumentar o potencial. Minha filha me deu uma aula esses dias disso. Falei assim, não pai, você tá com a cabeça errada. Porque eu estava falando que na minha época existia uma profissão chamada boia fria, que era o pessoal que ia cortar cana nos canaviais aqui do Brasil, e que hoje substituiu por máquina, e você nem lembra. Eu falei, a máquina tomou tanto emprego. Ela falou, pai, aquilo era quase uma escravidão. E é verdade, se você olhar para aquilo era um trabalho quase que escravo. Trabalho duro, hostil. O mercado hoje exige, então, outras habilidades além do conhecimento técnico. O problema é que o técnico está muito baixo. Você pega o nível de formação hoje nas universidades muito baixo. Sobretudo no Brasil, é um momento muito crítico da qualidade de educação. Muito, muito crítico mesmo. Mas não adianta também só formar bem tecnicamente, porque exigem outras habilidades, o que a gente chama de soft skills. Então, existem as hard skills, que é o conhecimento técnico-científico, mas também tem outras coisas importantes para você administrar uma empresa hoje. Então, a gente está falando de inteligência emocional, resolução de problemas complexos, senso crítico. Estou lendo um livro de um autor chamado Walter Longo. Ele diz que é o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, o tempo que nós vivemos. Ele diz que no passado, até então, a Idade Média, que ele está chamando, é que fazia tudo pela média. Como é que a seguradora faz o preço do seguro? Pela média. Pela média da sua faixa etária, a média do se é masculino ou feminino. É pela média. Como é que o banco calcula juros? Pela média de calote que ela tem ou que não tem. Os alunos passam pela média.
Então ele está falando que isso está acabando e estamos indo para cada vez para uma geração que valoriza mais o mérito e que a gente vai olhar, um seguro vai fazer de acordo com o perfil daquele cara customizado por ele. Vai emprestar dinheiro, esse cara nunca deu calote, eu vou emprestar com juros diferentes do que empresta para os outros. Está se começando a entrar numa idade que ele está chamando de idade mídia. Eu pesquiso sobre a pessoa, na mídia. Mas ele diz que trouxe um problema muito sério e é muito verdadeiro o que ele está dizendo. Ele relata, o Walter Longo relata que ele é corintiano. Defeito feio, mas está lá. E o Walter Longo relata que quando ele era novo, ele corintiano, pai palmeirense, o irmão São Paulino. Eles iam no estádio os três juntos. Todo mundo sentava um do lado do outro e depois se debatia sobre futebol entre eles com gente tão distinta. Aí fala que no começo, no fim dos anos 70, começo dos 80, fez o seguinte, o corintiano senta do lado de lá, o palmeirense do lado de cá. Começou a se criar uma divisão, facção de um lado e facção do outro. A gente sentava tudo junto e misturado. Ele está dizendo que o seguinte, que a idade mídia trouxe um problema muito sério. Eu não mais dialogo com o diferente. O que acontece é que agora é tudo sob demanda, eu escolho a minha rádio. Não é? Eu só quero ouvir os pingos nos is, eu só vou ouvir os pingos nos is. Então eu só ouço aquilo que me convém. Não, eu só ouço o portal 247 da esquerda. Estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Então eu só ouço aquilo, porque eu não quero ouvir o diverso. Eu quero ouvir, eu me alimento só de um tipo de fonte, e eu fico viciado, eu não abro mais ponte para crescimento, porque o diálogo sempre foi o caminho do crescimento. Então, olha como está faltando o senso crítico, porque a gente não tem mais debates críticos. A gente só vê mais do mesmo. É gente alimentando cada vez mais do mesmo. Então é um cenário complexo. Não creio que podemos colocar também, gente, na mesma... Estão dizendo que a gente está na idade contemporânea, 1792 ou 1782, alguém lembra aí? A Revolução Francesa, que é que inicia a idade contemporânea, não é? Não dá para colocar aquela época que nem energia elétrica tinha com o que a gente tem hoje, gente. Mas a era está dizendo que a gente ainda continua na idade contemporânea. Mas olha o que mudou, não dá para comparar 5 anos atrás com o que a gente vive hoje, quem dirá 250 anos atrás. Então é tempo de entender essas novas realidades. O empreendedor desse tempo vai ter que desenvolver muitas outras habilidades. Você fala, mas Eduardo, você está falando de soft skills? Empatia sempre foi importante, não foi? Vou dizer para você, ser empático nos anos 80 era errado. Você já assistiu um filme que chama Lobo de Wall Street? Não tem empatia nenhuma com ninguém. Não tem empatia. Jerry Maguire, não sei se você já viu. Não precisa ser empático. O que eu estou tentando dizer é que nos anos 80 você não deveria ser empático. Eu sou lá, brasileiro, como é que eu vou ser empático com um comunista, com um russo? Ele come criancinha. Estão entendendo? Eu não precisava ser empático. O importante era vencer, então a gente pisava em tudo e em todos. Só que hoje ninguém aceita esse tipo de líder. Hoje ninguém aceita ser seu funcionário se você não for um cara empático. Se você não se coloca e não sente a dor do outro. Então muita coisa vem mudando. O pensamento sobre sustentabilidade, o pensamento sobre nossa responsabilidade social enquanto empreendedor. Estão se abrindo novos horizontes. Estão se abrindo novos caminhos muito inteligentes, muito importantes. Você já viu falar de capitalismo consciente? Alguém já viu falar? Capitalismo consciente? Você só compra de quem tem responsabilidade, de quem sabe que vai dar destino ao final do seu produto, que não use mão de obra escrava, para guardar condições ideais de consumo, de produção. A gente compra muita coisa que sabe Deus a origem. Usa mão de obra escrava. Paga salários sufocantes com 14, 15 horas de turno de trabalho em alguns países lá da Ásia. Pagando um salário assim, ó, 30, 40 dólares por mês. É a escravidão do tempo moderno. Mas o produto fica mais barato lá na gôndola do supermercado, ou na gôndola de onde eu vou comprar. Então estamos realmente numa mudança de era. A Marinha Americana usa um termo que chama VUCA, você já viu falar? Diz que a gente está num tempo VUCA, é volátil, as siglas estão em inglês, é volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. Pensa como é difícil hoje, você vai tomar uma decisão no seu negócio, alguém sai sempre ofendido. É complexo demais tomar decisão no mundo de hoje. E o que você faz de manhã, às vezes você não pode sustentar à tarde. É um mundo extremamente volátil. Durante o tempo de pandemia, nada do que eu fiz, eu consegui sustentar o tempo todo, eu tive que fazer ajuste no meio do caminho todo. Qual protocolo você vai seguir esse? Passava um tempo, não, esse não dá mais, esse eu tenho que fazer esse. Não é?
Então a gente está diante desse cenário de grandes desafios. Empresas, elas podem ser inertes, elas podem ser reativas ou elas podem ser proativas. Inerte é o que aconteceu com a Blockbuster, com a Kodak, ficou lá com cara de paisagem. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Você pode ser reativo, o problema acontece, aí você vai atrás para tentar corrigir. Mas a grande verdade é que você precisa ter um olhar para o futuro, ser proativo, já imaginar qual é o cenário. Olhar lá para frente. Mais do que um CEO da sua empresa, você precisa ser um CVO, um Vision Officer. Você precisa ser alguém que tem uma visão clara de onde é que o mundo está indo, onde é que a minha empresa precisa estar daqui 5, daqui 10. Mas você fala, mas o mundo não é incerto, mas você está olhando só para o agora, você já perdeu tempo. É imaginar o que eu vou modernizar, o que eu vou colocar na minha empresa para que ela surja de novo. É tempo de reinventar o nosso negócio, é tempo de olhar para o cenário atual e descobrir onde é que eu posso melhorar e refinar. Deixa eu dizer a você, você precisa encontrar problemas. Vou dizer de novo. Você precisa encontrar problema. O que é uma empresa? Ela responde a uma dor, ela responde a um problema. A sua empresa está respondendo a alguma coisa hoje, ela responde a alguma dor. Ela responde a algum problema, porque senão ela não tem utilidade nenhuma, ela vai ficar obsoleta rapidamente. Vão deixar de usar o teu produto. Estão conseguindo me entender até aí? Eu gosto muito da Gillette. A Gillette não tem concorrente. Qualquer outra lâmina que você usar, não é verdade, homem? Qualquer outra lâmina que você usar, parece que você brigou com um gato. Eu acabei de usar uma hoje que não era Gillette. Gente, que tragédia. Não vou citar o nome não, que fica feio. Mas parece que eu briguei. Sabe quando a pele parece que está... Mas ela mesma torna obsoleto o produto dela. É uma lâmina, 2, 3, 5... sensor, sensitivo, sei lá o que ela vai inventando, ela mesma se aperfeiçoa, ela mesma quebra o produto que ela tinha anterior. A gente precisa aprender a fazer isso. Nós mesmos temos que tornar obsoleto o nosso produto. Torne a sua empresa obsoleta, lançando um novo sobre a sua empresa. É você mesmo quem deve fazer isso. Não espere ela ficar obsoleta, torne você ela obsoleta. Está entendendo a diferença? Porque senão o mercado vai tornar ela obsoleta. Qual o mecanismo novo que você está fazendo para alcançar vendas? Qual o mecanismo novo para atender? Teu cliente consegue ver numa plataforma toda digital, seu site está atualizado. Você já fez o app da sua empresa para facilitar projetos? Você já fez? Não, não fez, você está errado. Não, mas é caro. Caro é fazer ela falir. Caro é você não estar competindo. Então, quero dar para vocês aí 5 pilares para você caminhar nessa jornada. O primeiro deles, autoconhecimento. Autoconhecimento, ele tem a ver com você. Autoconhecimento tem a ver com shape, quem é a sua empresa e quem sou eu. Quem é a sua empresa e quem sou eu. Se autoconhecer, entender como somos, como agimos, como reagimos, como aprendemos. Como eu me organizo para estudar. Como eu realmente evoluo. Eu tenho uma frase comigo que eu digo o seguinte, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Vou dizer de novo, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tem muita gente sonhando. É bom sonhar? Ótimo. Mas tem gente que é sonhador demais, não realiza nada. Sonho sem realização é pesadelo. Quando a gente olha para dentro da gente, se autoconhecendo, a gente desperta e os nossos sonhos se realizam. Porque quem sonha despertado, acorda. Melhor da vida é sonhar acordado. Não são sonhos infantis, são planejamentos que surgem primeiro na cachola, a gente põe no papel, anota e desenvolve. Mas é preciso olhar para si, é preciso se conhecer. Como eu aprendo, qual a melhor hora do dia. Eu já me descobri, quando eu tenho que ter conversa difícil, gente, e todo mundo tem que ter conversa difícil. Se você é empresário, não fuja das conversas difíceis. Quando eu tenho que ter conversa difícil, eu sempre marco de manhã. Eu sei que eu acordo, eu estou mais tranquilo, o dia vai me puxando, vai sugando aqui, vai sugando lá, e eu tenho que tomar decisão, às vezes eu tomo a decisão errada. Eu estou falando de mim, pode ser que você seja ao contrário, eu estou falando por isso que é importante se conhecer. Eu já marco, eu não fico nem ansioso. Eu já sei que amanhã às 7 da manhã tem uma conversa difícil, eu não fico ansioso. Mas eu chego lá de manhã e já resolvo logo, eu não procrastino mais. Algo que eu venci nos últimos anos. Posso dar essa dica para você, não procrastine. Procrastinar é empurrar com a barriga. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica, vamos deixar para amanhã o que eu podia ter feito hoje, e aí vai virando uma bola. Muito da ansiedade desse século, vou dizer de novo, muito da ansiedade de você como empresário é o medo de tomar uma atitude logo. É a falta de coragem de comunicar. Não tenha, não passe essa vergonha. Amém? Tudo bem até aí, gente? E se autoconhecer muda
muito, porque a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos. Sabe quando o outro fala assim, você fez isso por isso? Ele não está falando de mim, ele está falando dele mesmo. Quando os outros desconfiam da gente, ele não está desconfiando porque ele pensa com a cabeça dele. Ele não viu como a coisa realmente é, ele viu como ele pensa. O que ele teria feito na mesma oportunidade. E deixe você não se preocupe com as críticas. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém. Se prepare. Se você quer fazer algo de sucesso e bem, se prepare para tomar chumbo e chumbo do grosso. Você não vai agradar todo mundo. Nessa jornada de autoconhecimento, você vai se posicionar. Você vai ter um relacionamento de paixão consigo mesmo. Sabe aquela coisa de você olhar para o espelho e mandar beijinho para você mesmo? Tá. Sabe? Você precisa ter. Você precisa ter esse caso de amor contigo. Você precisa ser mais resolvidão. Isso é muito importante do que eu estou falando, entender o seu propósito. Seu propósito é sua identidade. Rick Warren escreveu sobre uma vida com propósito. Eu gosto demais de um escritor austríaco chamado Viktor Frankl, eu já citei ele aqui várias vezes. É a melhor leitura que eu já fiz na minha vida, é Viktor Frankl. Né? Você tem lá, na psiquiatria, você tem lá o Freud, que é muito famoso, falando da sexualidade humana como um problema, a mulher se sentindo castrada por não ser homem, é uma coisa horrorosa, Freud. Né? Ao mesmo tempo tem suas razões lá, mas assim, uma coisa difícil de você ler. Você tinha Adler, que é um outro psiquiatra muito famoso, falando que o grande problema do ser humano é complexo de inferioridade. A gente se acha o verme da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. Não é? Tem lá a sua razão. Tem o Viktor Frankl que vai dizer, não, o problema de tudo, sabe o que é? O problema do ser humano é a náusea existencial de não saber o porquê das coisas. É falta de propósito. Mas por que isso acontece? Por que isso? Por que eu vivo? Por que eu nasci? O que é que eu estou fazendo aqui? E eu acho isso maravilhoso, porque quando você faz essa jornada interna, você se descobre nisso. Você descobre o seu propósito. Isso resolve muita coisa na tua empresa. Dá propósito para ela, primeiro tem que dar propósito para si. É impossível você não olhar para si nesse momento. Rabino Harold Kirshner, também outra leitura maravilhosa, disse o seguinte, que ao final da nossa vida, nem mesmo o medo da morte vai nos tirar tanto sono de que ter olhado para a nossa vida e ver que a gente não viveu. Porque quem não se despertou não viveu. A maior tragédia da vida não é morrer, é descobrir que está morto ainda vivo. É descobrir que a gente já morreu dentro da gente o desejo, a paixão, o interesse. A gente é repetidor de ciclo, a gente virou ratinho de laboratório. Amanhã eu vou lá, trabalho, roda a rodinha, paga boleto, roda a rodinha, não paga boleto, roda a rodinha, não paga, paga, não paga. Entende? Tem gente que ligou nesse modo. Porque não olhou para si. Tem uma ferramenta japonesa que eu queria mostrar para vocês. Eu acho ela maravilhosa, que chama Ikigai. Eu amo essa ferramenta. Amo, mas assim, gosto muito dela. Ela mostra o seguinte, existe o que você ama fazer. Está vendo lá em cima? O que você ama fazer. Certo? Por exemplo, eu amo música, eu. Aqui do lado tem o que você é bom para fazer. Eu amo música, mas sou uma tragédia cantando. Não dava, não é para mim. Eu nunca estou no tom, eu nunca estou no tempo. Eu não tenho essa inteligência musical. Então, o que você ama, o que você é bom em fazer, o que os outros pagam, o que o mundo paga para você fazer, e o que o mundo precisa, é uma resposta a algo do mundo. Ao conjunto do que você ama fazer e o que você é bom, é sua paixão. É sua paixão. Ao que você ama fazer e o mundo te paga, deveria ser sua profissão. Você é bom no negócio e as pessoas vão pagar por isso. Deveria ser sua profissão. O Neymar, ele não ia dar certo em qualquer outra coisa na vida. Mas o cara é bom no que faz pra caramba, não tem o que falar. E as pessoas pagam por ele, pagam bem. Porque ele é bom no que faz. O que pagam para você fazer e o que o mundo precisa deveria ser sua vocação, é o seu talento. O que o mundo precisa e que você ama fazer é sua missão, é sua jornada aqui na Terra. E ao ponto de intersecção geral entre todos eles, o que você ama, a sua paixão, a sua profissão, a sua vocação e talento, a sua missão, o japonês chama isso de Ikigai, que é meaning, significado, sentido, propósito. Isso é uma ferramenta fabulosa, a gente tem desdobramentos dessa ferramenta, algumas entrevistas, algumas respostas, é muito legal, depois você pode pesquisar sobre isso. É muito importante que você faça esse olhar para si, para dentro, numa jornada interna.
para olhar e filtrar o seu perfil. O C.S. Lewis, quando vai falar de ser humano, de jornada, eu amo citar isso. C.S. Lewis, num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, é a melhor obra dele. Todo mundo conhece as Crônicas de Nárnia, quando a gente fala de C.S. Lewis. Mas o melhor livro dele chama Cristianismo Puro e Simples. É um compêndio maravilhoso para entender a vida. Ele diz que a presença de Deus sobre nós, que o propósito da vida, gente, é entrar em contato com o sagrado, é entrar em contato com o divino. Mas ele diz que a presença de Deus em nós é como a justa medida do sal num alimento. E quando a gente coloca o sal num alimento, o alimento não fica com gosto de sal, ele fica com gosto do próprio alimento. Porque o arroz sem sal não tem gosto de arroz, mas o arroz com sal tem gosto de arroz. O feijão tem gosto de feijão. E até o bendito do chuchu, que não tem gosto de nada, fica com gosto de chuchu. Porque ele realça, a presença de Deus em mim, você realça o que eu e você temos dentro de nós de divino, de sagrado, de maravilhoso, que brilha, que faz a gente ser diferente, único, específico. Que realça o nosso shape. E não é que a gente é realçado, e o C.S. Lewis diz isso com muito brilhantismo, e a gente fica com um exército de soldadinho de chumbo, todo mundo perfilado igualzinho. É que a gente é realçado na nossa característica. Não é todo mundo perfilado igualzinho, eu sou realçado naquilo que me diferencia. E aí está o seu shape, aí está a tua formação. Quando você faz isso, você também deve olhar para a sua empresa. O autoconhecimento em relação a ela, como é que é o posicionamento da sua marca. Tem um próximo aí? Como é que é o posicionamento da sua marca? Qual é a identidade da minha marca? Você pode ter uma empresa voltada para preço baixo. Posicionamento da minha marca, eu vou vender pelo preço. Atacarejo, você conhece atacarejo? O supermercado é sujo, as caixas estão tudo jogadas para lá e para cá, você passa no corredor, tem um negócio tudo jogado. Qual é o posicionamento dele? Preço. O cliente vai lá, não está nem aí se está bagunçado, se não está, eu quero o menor preço. Está me entendendo? Preço. Eu não vou no Pão de Açúcar esperando isso. Se no Pão de Açúcar tiver tudo jogado, tudo largado, eu não vou aceitar, porque o cliente que vai no Pão de Açúcar está pronto para pagar caro. Estão me entendendo? Você pode ter uma empresa de branding. O que é isso aqui? É aquela empresa que quer posicionar como uma marca de relevância. Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Louis Vuitton, Mercedes, Porsche, Volvo, não é? Tem uma marca que é um status, tem um brand muito posicionado em relação ao que é a marca. É esse o perfil da tua empresa? A tua empresa também pode ser uma empresa de experiência. O que é uma experiência? O meu cliente vem e ele tem uma experiência no que ele vai consumir o meu produto ou o meu serviço. Você já olhou para a Disney? Alguém já foi aqui na Disney? Gente, aquilo é um espetáculo. Até aquele castelo no final, até a gente que é homem, você chega no final, você é machão, você se segura, mas dá até vontade de chorar, a hora que aqueles foguetes, aquelas fogos todos, é um negócio espetacular. É uma experiência, ela é sensorial. Aliás, deixa eu dar uma dica para você, é um bom jeito de organizar a sua empresa. A minha escola, quando a gente definiu que ela ia ser uma empresa de experiência, o meu cliente vai, quando ele vai visitar, eu penso em tudo nisso. Como é que eu tenho experiências? Com os órgãos do sentido. Então, tem o cheiro, não é? Tem o tato, tem o paladar, tem sempre uma coisinha que a gente dá para a visita. Você está entendendo? Você criou algo, você pensou nela, você deu a identidade para ela, você está dizendo qual é o posicionamento dela. A sua empresa também pode ser de conveniência. O que é de conveniência? Vou dizer para vocês, antigamente você ia na farmácia para comprar remédio. Hoje, de vez em quando tem remédio lá, mas você compra chocolate, pilha, recarrega celular, você compra sorvete, você compra conveniência. Ela virou uma loja de conveniência que tem uma farmácia. Então ela está agregando um monte de outros produtos, ela não é focada, mas ela é uma empresa que quer ser conveniente. Você entrou lá, você vai encontrar o que você está precisando e vai embora para casa. Está entendendo? Conveniência. E você pode ter uma empresa de valor agregado, essa é muito comum agora no século XXI. O que é uma empresa de valor agregado? Ela consegue recorrência e você não liga pelo preço. Eu não devo assistir Netflix já faz algum tempo. Mas eu não cancelo, eu não deixo de pagar. Porque é tão barato perto do custo-benefício que eu até esqueço que eu estou pagando. Eu não deixo e cancelo meu Spotify. Eu pago a Amazon Prime R$ 9,90, eu nem lembro que eu paguei depois. Está lá, eu não cancelo. Porque me parece que o custo-benefício fica muito a favor, fica muito para o meu lado. Então, posicionar a sua empresa, você precisa saber onde é que você está, qual é a marca que você quer estabelecer, como é que você quer criar a sua cultura organizacional. Tudo bem até aí? Segundo, relações interpessoais. Uma coisa muito importante para manter uma empresa ativa, suas relações interpessoais.
Eu montei um café coisa de 6 meses atrás. E o café é uma franquia. E dia após dia, gente, de verdade, dia após dia, número 1 do país, todo dia. Hoje, por um acaso, fui número 2, mas 99,99% do dia, primeirão do país. Tem 275 lojas minha aqui em São José que vai melhor no país. Todo dia na cafeteria. Todo dia melhor. E eu falava, nossa, como é que pode, no meio da pandemia, abrir um negócio, o negócio vai bem. Deve ser muita competência minha, mas não é, tem a ver com relacionamento interpessoal. Toda vez que eu vou lá, eu não paro, eu cumprimento todo mundo, eu conheço todo mundo que está lá. Negócio de doido. Eu pulo de mesa em mesa para falar com as pessoas. E tem gente que me conhece que eu nem conheço. Que vem falar da minha história, do meu legado, da história que eu construí. Gente que eu nunca vi. Relações interpessoais. Não é networking necessariamente, porque eu nunca me relaciono com essas pessoas esperando um dia ter isso, mas eu estou percebendo que isso vale a pena investir. Que vale a pena. Como eu permito as minhas relações interpessoais, o quanto eu sou empático, o quanto eu consigo dialogar com o diverso. Eu estou lá no café, gente, penso um assunto que os caras querem puxar todo dia com o pastor, política. Eles querem saber qual é o meu posicionamento, se eu sou bolsominion, se eu sou Lula, todo dia. Eu sou neutro, cara de paisagem. Entendeu? Eu tenho minha opinião, meus amigos mais perto sabem como é que eu penso. Mas eu faço cara de paisagem, porque o dia que eu entrar lá, eu desagradei gregos e troianos. Um fala para o outro, que fala para o outro, então, cara de paisagem. Cara de paisagem. Deixa eu contar uma coisa para você. Uma escola em São Paulo, infantil, em 2017, eu conheço a escola, recebeu para fazer uma festinha de uma criança de 2 anos, o cara mandou a decoração do Bolsonaro. 2 anos de idade, como é que a escola permite um negócio? Na semana seguinte, o cara do Lula quis fazer festa. A sua empresa não deve entrar nessa dividida. Cuidado com isso. Eu estou vendendo um produto, meu foco não é no cliente, é foco do cliente. Eu quero saber onde é que meu cliente está olhando, eu não estou preocupado com posicionamento político. A instituição não pode se posicionar nesse sentido. Muita gente cobrando que a empresa se posicione, que deve tomar lado A, lado B. Não tenho nada a ver com o rolo. Estou gerenciando algo. Na sua vida pessoal, sim, mas cuidado com a sua rede social. Vou dizer de novo, cuidado com a sua rede social. Quem conta para a massa te amassa. Gente se expondo demais na rede social. Cuidado, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Então, empatia, gerar engajamento nas pessoas, dar voz às pessoas da sua equipe. Deixa eu dizer a você, a sua equipe tem todos os talentos. Às vezes lá no meio da sua equipe você já tem tudo que você precisa. Entre as pessoas que estão dentro da sua equipe, tem alguém lá que tem solução para o que você está pensando. Agora, tem espaço para ter voz na sua empresa? Quantas reuniões você faz de brainstorm que os outros podem falar? Ou você centraliza todo o tempo em você? Aproveite a equipe que você já tem. Muita gente talentosa no seu meio. Muito. Nossa inteligência é maior do que a sua sozinha. Eu sempre falo isso para as pessoas lá. A nossa inteligência é maior do que a minha. Porque a minha somada com a sua, com a sua, com a sua, com a sua, é muito melhor. A equipe deve ser o mais coesa possível, mas o mais diversa possível. Se todo mundo é igualzinho, você está formatando gente para ser igual a você, gente, está terrível. Você está criando seguidores. Você não está criando novos líderes. Boas empresas criam na sua equipe novos líderes. Gente que vai fazer até melhor do que você. Gente que pode te suceder um dia. Agora, se você quer criar seguidores, você vai formar igualzinho a você. A sua empresa vai morrer. Você só tem uma linguagem. Você está perdendo a riqueza e o tesouro da diversidade de inteligências que a sua empresa tem. Estão conseguindo me entender aí? E seja você o exemplo. Se vai falar de relacionamento interpessoal, seja você o exemplo. Dar o exemplo não é a melhor maneira de liderar, é a única. As pessoas estão de olho. É incoerente um patrão que fala uma coisa e faz outra. A empresa está em crise, você aparece com um 320 da BMW hoje. Você está falando que a empresa está apertando, como é que você aparece com 320? Então tem que ser coerente com o que você está dizendo. Eles estão de olho. Liderar não é fazer com que as pessoas atinjam as metas. Liderar é fazer com que as pessoas queiram atingir as metas. É muito diferente. É despertar nelas. Deixa eu dizer a você, você não motiva ninguém. Motivação é uma chavinha que liga por dentro. Eu ligo. Você não tem acesso. É por isso que os caras fazem esses cursos de coaching maravilhoso. Gasta lá 10 mil reais no curso de coaching no domingo. Segunda ele vem todo felizão. Terça acabou. Já reparou? Terça acabou. Toda aquela energia foi embora.
Nesse momento, fale com a sua equipe, planeje com ela. Estamos num momento de retomada. Estamos numa crise. Eu vi agora o indicador para ano que vem. Sabe qual é a margem de crescimento do Brasil para 2022 projetado, gente? 0,4. O mundo está falando em 5. O Brasil 0,4 para ano que vem. Então, falando que 22 nós vamos ficar 0,4% de crescimento. É algo que nós precisamos pensar, planejar, para que a sua empresa 0,4 não pague as contas, gente. A inflação do jeito que está, você só cresceu 0,4, aí a conta não fecha. Estão me entendendo? Então, construa um ambiente de colaboratividade com a sua empresa, com a sua equipe. Terceiro, não fique distante das tecnologias e inovações. A sua empresa precisa ser digital. A sua empresa precisa romper o sistema analógico que mantém ela até hoje. A sua empresa precisa entrar nesse mundo digital. A sua empresa precisa de software de gestão. A sua empresa precisa montar o app dela. Você fala, mas não precisa. 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 A sua empresa precisa entender um pouquinho de tecnologia da informação. A sua empresa precisa entender hoje de como é que funcionam as ferramentas do Instagram, o que é uma gestão de tráfego. Não dá para simplesmente jogar dinheiro lá à toa. Gente sangrando no Instagram à toa. Põe lá um monte de dinheiro para resultado nenhum, você não consegue nem mensurar. Não dá para ficar longe disso. Você precisa aprender. Você fala assim, Eduardo, mas eu estou velho. Aprende. O ser humano é capaz de coisas espetaculares. Eduardo, não sei usar o Excel até hoje. Aprende. Eduardo, não fala inglês. Aprende. Acredite, você aprende, você é capaz. Estão me entendendo? Introduzir e construir o app, customizar um para vocês. Manter as reuniões online, dá atmosfera ágil. O cara gosta. Antes na minha empresa eu só fazia reunião, tudo presencial. 7 da noite, o cara já tinha trabalhado o dia inteiro, ficar lá, para depois ir embora 21 horas, pegar ônibus, para ir embora para casa alguns. Deixa o cara na casa dele de pijama, põe a camiseta só daqui para cima e está de cueca para baixo, mas ele está lá. Facilita a vida, use a tecnologia a seu favor, gere bem-estar com ela, gere uma cultura. Temos que estar pronto para essas novidades, pronto para conhecer tudo o que está ocorrendo. Tem uma ferramenta japonesa chamada Gemba, alguém já viu falar? Gemba é, vá lá. Gemba é, dá o perdido. Você tem feito isso na sua empresa? O Gemba é, eu saio, dou uma volta na minha empresa. Eu saio para dar um perdido e volto cheio de achado. Não é para ir lá e para punir, é para ir lá identificar. Eu constantemente dou volta na minha escola e volto com um caderno cheio de anotação, pintar aqui, arrumar aqui, mexer nisso daqui. Isso aqui não está bom, corrija essa pessoa aqui porque ela estava com esse tipo de atitude. Isso é fundamental. Tem um filme do Liam Neeson, que a filha dele é sequestrada. Liam Neeson, vocês sabem quem é, que fez a lista de Schindler. Tem um filme com ele, eu não lembro o nome do filme, mas ele chega diante de uma situação onde um policial está com ele apontando uma arma para ele no final do filme. O grande traíra do filme é um policial. É alguém que era para estar do lado dele, mas é o traíra do filme, é um policial. E o cara está com uma arma apontada para ele. Ele já é um cara alto na polícia. E o Liam Neeson vira para ele e falou, sabe qual é o problema de virar um burocrata como você? Que saiu de ser policial como eu na rua e virou alguém de escritório, como você? E o cara apontando a arma para ele fala, qual é o problema? Fala assim, com o tempo, quem virou um burocrata esqueceu o peso da arma, carregada e uma vazia. Sinalizando para o cara que o cara estava com uma arma descarregada. E ele que vai executar o cara, com certeza. Né? Estou dando um spoiler aqui do filme. Mas está entendendo? Com o tempo a gente perde o peso da arma carregada ou não. Se você ficar muito longe, é aquela coisa, todo mundo gosta de dividir. É o estratégico, o tático e o operacional. Criar uma pirâmide ali. Esquece. É lógico que você deve estar focado em tarefas estratégicas se você é dono da sua empresa. Mas isso não pode impedir de você ir lá e ver o operacional, andar no chão da tua fábrica, andar no chão do teu comércio. Não pode ficar longe. Senão as coisas começam a modificar muito e a cultura não chega lá embaixo. E quando você vai lá no Gemba, não é para punir, é para ajudar. Se aquela pessoa está fazendo errado, vai lá e fala assim, vamos fazer assim? Não comunique o erro, já indique a correção. Vamos fazer assim que eu acho que vai ser melhor? O mal da gente é já chegar e falar assim, para que está tudo errado. Isso já cria um bloqueio, a pessoa já ficou resistente, seja inteligente para comunicar. E o Gemba é um jeito estratégico de você trazer algo novo para a tua empresa.
Traga algo novo. Traga algo novo para a tua empresa. Eu lembro que eu botei na minha escola a agenda digital há uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu fui uma das primeiras escolas, se não fui a primeira aqui em São José, a ter uma agenda digital. Não mais papel, a agenda ia para o pai, todo mundo já estava com um smartphone. Então sabia lá o horário que comeu, o que não comeu, xixi, cocô, aquilo que você anota em tudo, em agenda, que tem berçário e tudo. Tudo. E eu lembro de uma mamãe que foi pela Embraer viajar e foi para os Estados Unidos e deixou o bebê dela aqui. Um bebê de 10 meses, 11, ela precisou ir para os Estados Unidos. Eu lembro de como ela ficou feliz de ter a foto, de ter a visualização, de poder saber como é que o bebê dela tinha comido, numa agenda digital, que não tinha como ela pegar a agenda no fim do dia. Botei lá um aplicativo dentro da agenda que avisa quando o pai sai para buscar o filho, ele passa o dedo e fala, daqui 7 minutos o pai do Arthur está aqui. E eu já me organizo, quando o pai bate na porta, eu já estou com tudo pronto, mochila, a criança já está linda, cheirosa, já deu aquele penteadinho no cabelo, está pronto para ele pegar. Antes ele esperava 20 minutos, às vezes numa porta de escola, para arranjar vaga, para pegar, descer e sair. Facilite a vida do seu cliente. Facilite a sua própria vida, isso dá muito menos BO. Estão conseguindo me entender? Quarto, é um tema que a gente já falou várias vezes, eu estou fazendo uma revisão de muita coisa que a gente já falou aqui, que é o lifelong learning. A ideia de aprendizado contínuo. Século 21, tudo muda. Se você não está estudando, você já está fora do tempo. São muitas e muitas coisas novas no século 21. Neste mundo acelerado de mudanças constantes, você precisa se atualizar sempre. Não dá para usar as mesmas ferramentas. A vida é feita de mudanças e temos que aprender a lidar com elas, se quisermos evoluir. E é preciso se preparar para usar essas coisas novas. Olhar, identificar onde é que você tem um gap na sua carreira, você está sentindo falta. Poxa, está fazendo falta para eu engrenar na minha carreira o inglês, então vamos estudar inglês. Está fazendo falta entender de Power BI, então vamos estudar Power BI. E olha, deixa eu dizer a você, tem tudo isso de graça disponível. A internet é um espetáculo para isso. Está um clique, a informação que você precisa que pode modificar a sua carreira, está um clique de você. Basta um clique e você pode acessá-lo. Hoje tem muita coisa boa na internet. Eu tive agora uma experiência, gente, que eu aprendi no erro. Eu resolvi, eu transicionei minha carreira, dentista, professor universitário na área de odontologia, minha vida toda. Mas no meio do caminho, minha mulher ficou doente, faleceu e tudo mais, infelizmente ano passado. Mas eu tive que transicionar, porque eu deixei a minha vida de dentista para vir cuidar da escola que ela cuidava. E nesse caminho cheguei lá verde, sem saber pedagogia, que eu estava na andragogia, vim mexer com criança. Então fui estudar pedagogia, até aí beleza. Fiz um curso à distância de pedagogia, ruim demais, mas fiz. Aí falei, bom, vou fazer um mestrado em neurociência. Me enfiei 3 anos fazendo um mestrado. Para aprender o que eu queria, que era desse tamanho. Não precisa, isso era a cabeça de um cara velho. Eu fiquei 3 anos submetido a um processo, para quê? Eu vou usar isso, eu vou dar aula. Se eu fosse dar aula, se eu fosse para a carreira acadêmica, ou se fosse P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, beleza, você fazer um mestrado. Mas eu ia usar aquilo para quê? Eu estava precisando entender algo simples, o que estava lá, eu podia ter contratado um módulo. Hoje você pode estudar preenchendo aquilo que você pode modular e preencher o teu currículo, que a gente chama de self-learning. Eu vou lá e preencho o meu buffet, eu estou montando o meu prato nesse buffet de opções. Pergunto para você, quem que você acha que vale mais? O que você acha que vale mais? Alguém que chega na tua empresa e fala assim, eu tenho um mestrado com 2.500 horas. Numa determinada matéria, num determinado assunto que tem a ver com a tua empresa. E chega um outro e fala assim, Eduardo, eu não tenho o mestrado, mas eu tenho 10 cursos de 250 horas. Um eu fiz na École, em Paris, eu fiz outro na Singularity University, eu fiz outro na USP, eu fiz outro na Unicamp, um na Unesp. Ele nunca saiu de casa, você nem sabe que ele nunca botou o pé na França, ele fez à distância. Mas ele tem múltiplas inteligências que vão preencher vários fatores dentro da tua empresa. Isso serve para você também. Eu não vou precisar usar esse diploma meu de mestrado para nada. Desculpa, para nada. Hoje eu não faria. E foi lá no mestrado que me ensinaram sobre isso. Que era possível preencher isso. Então, aproveite para você preencher de maneira diferente. Leia. Veja vídeo no YouTube. Gente, para 81% do estudante com menos de 25 anos de idade, o YouTube é a universidade do futuro. Ele acha que a gente vai aprender pela internet e através de videoaulas. Ele não está errado. Você vai falar que absurdo. Será que é ele que está errado? Será que é ele realmente que está errado?
A Pearson faz pesquisas todos os anos. E o grande problema ainda para o YouTube, gente, é a falta de curadoria. É quem vai me nortear o que eu devo ver. Porque se depender da ferramenta da Machine Learning do próprio YouTube, ele vai botar só o que dá dinheiro. Ele quer mandar você para o vídeo que vai monetizar melhor para eles. Então é importante ter alguém para ajudar você nesse caminho de trilhagem. Mas dá para estudar quase que tudo hoje pelo YouTube. Você consegue fazer uma faculdade de ponta a ponta hoje pelo YouTube de graça. Pesquisando e preenchendo os vídeos que você vai pegando. Com alto aprendizado e aprendizado de boa qualidade. Há muita coisa boa no LinkedIn. Tem vários cursos no Hotmart. Depois você pode pedir para a gente tem um link que foi, acho que o pastor Felipe Santos que deixou para a gente, que chama Mega Tendências. Tem vários cursos de graça, várias indicações. Você pode pedir pelo WhatsApp, a gente pode te mandar isso também, do Mega Tendências. Ele tem lá umas trilhas bem legais para você preencher. As faculdades não conseguem mais acompanhar a velocidade do século XXI. Currículo em faculdade é formatado de 5 em 5, de 10 em 10, dependendo da faculdade. Não dá tempo para acompanhar tudo que mudou. Imagina que você vai fazer hoje uma faculdade de engenharia da computação. Quando você saiu, já perdeu, já não serve mais. Estão me entendendo? Já não serve. Mas a faculdade precisa ser regular, o governo precisa tornar um regulamento para ela, que senão vão inventar a faculdade, sei lá, engenharia zen. Entendeu? O cara inventa uma linha paz e amor para engenharia. Então ela precisa do órgão regulador, só que isso não consegue acompanhar. Por isso que há tanta distância, por isso que cada vez mais o aluno que sai da faculdade está tão distante do mercado. Se você recebe alguém que acabou de sair da faculdade na sua empresa, você vai ver a dificuldade que é. O cara está anos-luz atrasado. Ele não sabe nem, você tem que reformatar quase que completo ele dentro da tua empresa. Verdade ou não? Quem recebe aqui gente mais nova na empresa? Recém-formado. É impressionante o que a gente tem feito hoje. Eu recebo lá pessoal de pedagogia, eu reformato. Tem que botar de novo para estudar. É importante aprender e desaprender. As aulas do século XXI têm que mudar. Fazíamos aula só explanativa. Até tempo atrás as nossas aulas eram você sentado olhando para a nuca do seu colega da frente com o professor lá na frente transmitindo. Era a única possibilidade de estudo da minha geração. Hoje não, a gente fala de sala de aula invertida. O aluno estuda em casa, já vem com conhecimento prévio para a sala de aula e ele explica para os outros, porque é a melhor maneira de se aprender. Ele vem para a sala de aula para fazer exercício, porque ele já estudou em casa. A gente pode dar educação baseada, aprendizagem baseada em problema. A gente cria o case para ele, faz ele resolver. Eu nunca fiz curso de administração de empresa. Eu fiz vários cursos livres, eu não fiz faculdade, fiz vários cursos livres. E eu lembro que eu estava fazendo gente, o professor deu a seguinte tarefa assim, ó. Eduardo, você vai me fazer um paralelo entre SWOT e Canvas e vai apresentar semana que vem para a turma. Ele não falou se eu já tinha visto alguma vez SWOT, ele não me deu base nenhuma, ele simplesmente citou uma sigla lá para mim e falou, ó, SWOT e Canvas na próxima semana. Gente, eu estudei igual um louco e tive que me apresentar, porque eu falei, ainda vou ter que apresentar para a turma, estou frito. Estou frito. E eu tive que me preparar naquilo e ali eu comecei a aprender. E as aulas dele eram sempre assim. Ele jogava a bucha e falava, semana que vem se apresenta para a turma. Era algo sensacional, é algo que tem que mudar. Design Thinking, você conhece o Design Thinking? Todo mundo conhece? Uma ferramenta fabulosa para você criar processos, para você criar protótipos das soluções da sua empresa no dia a dia. Então tem muito estudo, muito conhecimento válido hoje que estão disponíveis na internet. Deixa eu correr aqui, porque eu já sei que estourou o meu horário. Quero dar aqui 2 ferramentas muito legais, aliás, 3 coisas que eu quero falar. Primeiro, PDCA, passa para mim aí. Ó. Vocês já usaram essa ferramenta? É uma ferramenta extremamente simples, chamado PDCA, Plan, Do, Check and Action. Plan, planeje as coisas que você vai fazer. Planeje. Tá bom? O planejado, bem estruturado, bem elaborado, custa menos. Imagina que você vai construir uma casa, você não tem um projeto. Cada dia que você vai na obra, você vai inventando uma coisa, inventando. Aquilo vai virar uma obra faraônica e vai sair horrível. Então a primeira coisa é o projeto, é o planejamento. Tudo bem? Plan. Aí, gente, tem muita gente que planeja, mas nunca executa. Então aí você vai colocar o do, o fazer. Então você planejou, agora você vai executar. Só que o que acontece? No que a gente começa a fazer, você vai descobrir que tem algumas coisas que estão falhas. Que não está tudo muito bem feito, que não saiu do jeito que você esperava. Você avalia e faz a checagem, verifica. Check.
Eu planejei, executei, checo e faço a ação corretiva, o action. Eu faço a ação que corrige aquilo, eu vou refinando, e esse ciclo não para. É um ciclo contínuo de melhoria. Passa para a próxima. Quando você vai fazer o planejamento, eu gosto muito de usar essa ferramenta, também é muito antiga, gente. Isso que eu estou falando aqui, ó, é muito antiga, que é o 5W2H. Quando eu vou fazer esse planejamento, eu dou nome aos bois. Eu coloco quem vai ficar responsável pelo quê. Então, o que eu tenho lá? O quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto vai custar. Dá para entender? Eu distribuo isso aqui, eu falo lá, quem que vai ficar responsável por isso? Quanto vai custar para a minha empresa fazer esse planejamento, essa execução? Como que vai ser feito? Essa aqui, ó, você tem que deixar na planilha, eles botaram um quadradinho aqui, isso aqui é bem descritivo. Quando você for fazer o como, gente, seja descritivo em tudo. Faz assim, o Rogério vai abrir a porta, depois a Margarida vai ser responsável em tirar o café, o outro... Descreve. Escreve tudo. Seja detalhista nessa hora. O principal dessa ação, até usado o Golden Circle do Simon Sinek, é o porquê. Por que eu estou fazendo essa ação? Tem que estar claro qual é o porquê. Pode passar no próximo? Porque você pode ter duas ações na sua empresa às vezes. Você pode ter uma ação comercial e uma ação de marketing. Elas são distintas. Por isso que você tem que saber qual é o porquê. O que é uma ação comercial? Bom, ação comercial é aquilo que eu estou buscando trazer resultado financeiro. Então, a ação comercial é fácil de mensurar. Eu vou lá fazer uma promoção na cafeteria. Compre um café e ganhe um cookie. Só exemplificando. É fácil de eu mensurar. Eu vou falar, olha, compraram 50 cafés, entreguei 50 cookies. Está fácil de eu mensurar. É uma ação comercial. Certo? A ação de marketing é difícil de mensurar. Eu faço um anúncio no Instagram. Eu não sei, na realidade, quantos chegaram na cafeteria que foram por causa do anúncio. Eu não consigo mensurar. Certo? Também ela é difícil de fazer a ação comercial. Porque pode não dar resultado nenhum, ela precisa ver vários detalhes, você tem que avisar todo mundo que está envolvido no processo. Eu lembro que a gente fez uma ação, eu esqueci de avisar um barista, a pessoa chegou para pedir, um barista da minha cafeteria. A pessoa chegou para pedir um negócio, ele nem sabia, falava, não é aqui. A pessoa daqui a pouco me manda o WhatsApp, oi Eduardo, você mandou eu vir, não tem? Faltou comunicação, errei, faltou a comunicação interna. Faltou eu avisar todo mundo que estava envolvido no processo. Quando você for fazer algo, envolva todo mundo, avisa todo mundo. Tem que estar claro para todo mundo. Outra coisa na ação comercial, o custo está ligado à venda. Quanto custou a operação? Poxa, eu vendi 50 cafés, dei 50 cookies, eu sei que mensurar quanto custou. A de marketing, o custo é calculado. Você fala assim, eu vou botar R$50 no Instagram. A de cá está mensurado, se eu vendesse só 20, era só 20 cookies. Se eu vendi 50, 50. Se eu vendi 1.000, era 1.000. Dá para entender aí? E também o comercial, é uma resposta a curto prazo. Você precisa salvar o caixa do mês. Você está lá naquela coisa de olhar o ponto de equilíbrio, você fala, hoje é dia 15, ainda não bati o ponto de equilíbrio, preciso bater no meio do mês. Então, deixa eu tomar alguma ação para gerar um resultado rápido, para eu equilibrar as contas deste mês. Já a de marketing, às vezes ela é a médio e longo prazo. Você faz um anúncio, você vai caindo na recorrência do anúncio, até que daqui a pouco as pessoas começam a convergir para a tua empresa. Tudo bem até aí? Último. Resolver problemas de maneira criativa. Tudo que a máquina pode imitar, ela vai imitar e vai tomar o teu lugar. Tudo, absolutamente tudo. Ela é melhor que a gente em memória e em repetição. Imagina como é que era cortar uma chapa de um carro há 70, 80 anos atrás. Dava muito erro ou pouco, vocês acham? Na indústria automobilística, por exemplo. Agora, você imagina o que é um corte hoje numa máquina que faz por repetição quanto quiser. Mas a capacidade criativa, a máquina ainda não chegou lá. Eu não sei se um dia vai ter. Mas ainda não chegou. Criatividade não é algo para algum, é para todo mundo. Deus deu essa mente, essa cachola para a gente espetacular. Criatividade é a arte de conectar ideias, disse o Steve Jobs. Criatividade, querido, é inteligência se divertindo, disse o Albert Einstein. Criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr risco, quebrar regras, cometer erros e se divertir. Vou repetir. Criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr risco, quebrar regras, cometer erros e se divertir. Sabe qual é o grande problema? É que a gente fica muito preocupado com as críticas. A preocupação com a crítica esmaga a criatividade. Esmaga.
E deixa eu dizer outra coisa. A comparação é o fim da criatividade. Quando você começa a comparar o que você está fazendo com o outro, o Instagram criou muito essa coisa é um mundo de muita comparação, e a gente acaba matando a nossa criatividade. Às vezes, quando você inova, comete erros. Steve Jobs. Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas inovações. Deixa eu dizer, nesse processo você vai errar. Bem-vindo ao mundo. Você vai errar tentando criar. Mas ninguém faz nada novo sem correr risco. Ninguém faz nada novo. E aí você pode refinar. Antigamente a gente esperava o produto estar 100% pronto. Hoje a gente lança o menor produto viável, lança ele e refina ele com o próprio mercado. Eu adoro a Apple por causa disso. Ela lança assim, o melhor iPhone até hoje. Ela já está dizendo, não é o melhor ainda, bem melhor. É o melhor até hoje, até esse momento aqui é o que a gente pode produzir de melhor, mas já tem outro para vir melhor. Você já fica na expectativa que já está no 13, sei lá, qual que é o número que está agora, daqui a pouco sai o 14, você já sabe que vai vir algo melhor. A tua empresa precisa criar algo melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem não tem dúvida nunca inova. Gente que tem certeza de tudo é porque já sabe o que tem que fazer. A criatividade não é uma certeza. É justamente ali que ocorrem as melhores coisas da vida. Somos solucionadores de problema. Não é que você atrai problema, você é a resposta para o problema. Tem gente que resolve problema. Tem gente que encontra problema. Mas o ideal é que você encontre e resolva. Grandes empresas respondem a uma dor. As empresas que deram certo, elas identificaram uma dor e construíram a solução. Tem gente que sabe a solução, mas nunca executa. Tem gente que encontra o problema, mas não sabe o que fazer com ele. Criatividade é quando a gente encontra o problema e dá a resposta ao problema. Não somos parte do problema, somos a solução. A educação formal tem colocado as pessoas dentro das caixinhas e das formas e das formas. Temos um modelo de educação que culmina no ensino médio para fazer a prova do Enem. O aluno sai do 3º ano do médio no nosso país, engendrado, preso, para responder o Enem. Não se pensa nele numa jornada de vida. Sai do 3º ano do médio, não sabe mexer no Word, PowerPoint e Excel. Não sabe fazer a declaração do imposto de renda, que um ser humano vai fazer o resto da vida, vai ter que ficar pagando para os outros, porque não sabe. Não sabe regras de trânsito. Não preparamos eles para a vida. Não preparamos eles para usar a criatividade para os problemas da vida. Preparamos eles para responder Bhaskara. Alguns vão usar. Tem um amigo ali que falou que já usou. O único ser humano que eu conheço que depois de formado usou Bhaskara. Que sabe tirar o delta até hoje, né? B ao quadrado menos 4AC, era isso? O delta, jogava na fórmula. Era aquela coisa, eu também decorei o que era, mas não sei como é que usa. Então, é importante que a criatividade esteja presente. Tem um grande pensador chamado Gardner, que ele falou das inteligências múltiplas de Gardner. Ele vai falar das nossas multissabedorias, do nosso talento múltiplo, e a gente deve usar isso a nosso favor para criar. Tem gente que tem talento musical, outros têm talento interpessoal, intrapessoal, gente que é fechadinho. Eu lembro da minha diferença com a minha mulher. Minha mulher era totalmente intra. Liege não era aquela coisa, ela estava bem se estivesse trabalhando no laboratório com um ratinho. Entendeu? Fechada no laboratório, ela era o perfil dela. Se eu estivesse lá com o ratinho, ia estar batendo ideia com o ratinho. Falou, eu sei que seu pai foi o maior rato para sua mãe, mas eu ia dar um jeito de bater um papo com ele. Você está entendendo? Porque é o meu perfil, é o nosso jeito, e a gente deve usar isso a favor da criatividade. Porque tem horas que eu vou precisar dessa inteligência intra, e tem horas que eu vou precisar dessa inteligência extrovertida. Depende do que eu estou querendo solucionar. Usar a criatividade para resolver os problemas é uma das principais ferramentas para a sua vida. Põe a sua cachola para pensar, pare e pense. Tem uma coisa que ajuda muito, que chama benchmarking. Vocês já viram falar, não viram? Benchmarking eu posso ter 3 tipos de benchmarking. Pode passar. Eu posso ter um benchmarking interno. Eu olho dentro da minha própria empresa, em outros setores, dependendo do tamanho da sua empresa, e posso olhar lá e identificar algo que eu posso trazer para solucionar um problema meu num outro departamento da empresa. Certo? Existe um outro benchmarking que é o competitivo. Eu olho para o meu concorrente. Eu tenho uma cafeteria, vou olhar para o outro. Você deve olhar, deixa eu dizer para você, olhe.
Eu fico pensando, vocês acham que essas indústrias automobilísticas não compram? Você acha que a GM não compra um carro da Fiat e desmonta para saber o que deu? Ih, deve rodar torta direita isso, e vice-versa, né? Isso é benchmarking. Eu estou olhando e falando, nossa, gostei pra caramba desse botãozinho aqui dele, que eu clico só, e revoluciona, e muda, e implanta na empresa dele. Certo? E existe também o outro que é o funcional. Eu não olho para alguém do mesmo setor, eu olho para fora, mas eu falo, nossa, que legal. A Apple faz isso, deixa eu ver como é que eu posso trazer isso para dentro da minha empresa. Não é dar Ctrl+C, Ctrl+V, é customizar para a sua empresa. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, isso ajuda a gente na criatividade. Eu gosto muito de orar um negocinho que chama Pinterest, vocês conhecem? Eu acho, nossa, a gente acha ideia mirabolante naquele negócio. Aquilo é um espetáculo para você fazer uma pesquisa. Não é? E aquilo ajuda a gente na nossa criatividade. Quero encerrar com vocês, lendo um versículo bíblico, que está em Zacarias 1:18. Depois que eu olhei para o alto, vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me respondeu, são os chifres que dispensaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor me mostrou 4 artesãos. Eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, ali estão os chifres que dispensarão Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantam contra o povo de Judá para dispersá-los. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tinham se levantado 4 chifres, 4 grandes problemas. Chifre é um negócio ruim. Ninguém olha chifre, o cara tomou um chifre, é ruim. Não é? Chifre é sempre coisa ruim. Não é? Tinham 4 grandes problemas contra Israel. E como é que Deus solucionou? Levantando 4 pessoas, 4 artesãos, 4 pessoas criativas. Artesanato é algo da criação, não é? Tanto é que a gente lembra que trabalho, eu lembro que o Augusto falou de uma coisa que o Cortella disse que trabalho para alguns é tripalium, que é um instrumento de tortura, aquele X que ficava aberto, a pessoa lá e botava um fogo embaixo para queimar o cara. Tem gente que acha que trabalho é tortura. Mas também tem um outro lado da palavra trabalho que ela pode significar poiesis. Poesia, a obra que eu construo com a minha mão. Se você está dedicado a fazer algo para a sua empresa, querido, use a sua criatividade. Modifique a sua empresa ainda essa semana. Modifique a cultura, modifique a raiz se não está bom. Se você não está gostando do que você está colhendo na sua empresa, é hora de mudar, é uma oportunidade ímpar. Se tem chifre se levantando, use a sua criatividade para solucionar. Use as suas estratégias, o seu conhecimento, a pesquisa, converse com os outros, modifique, não permita que a sua empresa seja a mesma. E em Isaías 64:4 diz o seguinte, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, ou olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus tem algo especial para dar a você. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Aqueles que têm a mente de Cristo têm vocação para prosperar. Essa mensagem é para lembrar você disso. De você olhar para uma jornada interna em você. Olhar na sua trilha de estudo e de conhecimento. Olhar para saber de coisas novas, de soluções novas, olhar para a criatividade. Essa jornada agora é para começar de novo, recomeçar, ganhar coragem de novo. Deus quer dar no nosso meio, gente que vai trazer o DOS, Disco Operacional de Sistema, uma revolução. Quer dar para a gente que vai trazer um jeito disruptivo de enfrentar esse novo tempo. De romper. Gente que já enxerga o futuro. Deus quer antecipar tempos na nossa mão, através da nossa criatividade. Deus não apenas quer tirar você do deserto, mas Ele quer tirar o deserto de dentro de você. Quer tirar algo que está dentro da gente que parece seco. Um ambiente de sequidão, de escassez, de falta está acabando. Ele vai ser substituído. Vejam, estou fazendo coisas novas. Ele já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43:9. Paulo escreveu a Filipenses preso numa cadeia romana do 1º século. Burnay escreveu o Peregrino preso.
Beethoven escreveu boa parte da sua obra surdo. O que eu quero dizer é que pouco importa as circunstâncias que você tem. É botar a sua cabeça no lugar correto. Pensar nas coisas do alto. Parar de olhar para o mundo corporativo, competitivo do Instagram e olhar para dentro de si nessa jornada interna. E botar a tua cabeça para pensar na sua nova empresa. Sendo a mesma empresa, mas uma nova. A que tem que surgir, que acompanhe o século 21, que acompanhe as necessidades do momento. Olhar para o autoconhecimento, olhar para as suas relações interpessoais, gente que você precisa afastar, gente que você precisa trazer para perto. São decisões importantes. Uma companhia é igual mercado de peixe, com o tempo você se acostuma com o mau cheiro. E nem percebe que aquela pessoa está roubando da tua energia, está roubando do teu talento, está roubando da tua empresa. Ser aprendiz a vida toda. Botar a faixa branca, como a gente viu semana passada com o pastor Andrei. Ser ensinável o tempo todo. Se ligar nesse novo mundo tecnológico e trazer isso para dentro da sua empresa. Tecnologia não é algo para ser admirado, é para ser usado. Dentro do seu cotidiano. Nós estamos no século 21. Não dá para fugir. Mas sobretudo ser criativo. Acabar com o deserto que está dentro de você. Encher a sua vida de energia e de paixão de novo. Trazer você de volta ao primeiro amor. Lembra do primeiro dia que você abriu a sua empresa e sentou lá para trabalhar. Quais eram os sonhos, quais eram os desejos. Essa força tem que voltar dentro de você.